Se eu não sou batizado nas águas, eu estou salvo? Muito provavelmente você já fez esta pergunta. E aqui eu vou te responder à luz da Bíblia. Esta é a lição número 6 da classe de juvenis, o Espírito atuante em Cristo. Para essa aula, os anos sugeridos são 182, 290 e 387. Se inscreva aqui no canal porque todo domingo, ao 12h30, saem as aulas da classe de juvenis. O Espírito Santo e o nascimento de Jesus. O mesmo Espírito que atuou no princípio na criação do mundo e no decorrer do Antigo Testamento, também revestiu o Senhor Jesus em sua vida terrena, para que ele pudesse concretizar todo o plano divino em favor da humanidade. Sim, o mesmo Espírito que atuou lá na criação, que aqui é o Espírito Santo que atuou lá na criação, ele também revestiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para que o Senhor Jesus fosse guiado também pelo Espírito Santo. Olha que interessante. Jesus é Deus e o Espírito Santo, que também é Deus, guiou o Senhor Jesus aqui na terra. Olha que interessante, né? Vemos aqui uma perfeita harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso é interessante nós notarmos para que nós venhamos compreender que sim, como nós somos salvos na pessoa de Cristo, assim como o Espírito Santo guiou Jesus aqui na terra, o Espírito Santo também nos guiará. Ele é o nosso Consolador, que foi enviado pelo próprio Cristo para que nós venhamos assim, no decorrer da nossa vida cristã, tomar sempre as melhores decisões. E por que vamos tomar as melhores decisões? Porque estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Portanto, o mesmo Espírito que atuou lá no passado, na criação, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, agora também continua a nos guiar, a nos consolar, a nos fazer com que nós venhamos tomar as melhores decisões possíveis. Portanto, você precisa estar sempre cheio do Espírito Santo e ser sensível ao Espírito, para que você assim venha sentir a presença do Senhor em sua vida. O Espírito Santo no início do ministério terreno de Jesus. O Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria também guiou os passos do menino e de sua família e continuaria guiando durante todo o seu ministério. Jesus chegou à idade de 30 anos e foi até o Rio Jordão para se batizar pelas mãos de seu primo João Batista. Você já tomou a decisão de se batizar nas águas? Tomar a decisão de batizar nas águas é uma decisão exclusivamente sua. Não é porque o seu pastor quer que você se batize, não é porque o seu pai ou a sua mãe, ou seja lá quem for, quer que você se batize, porque a verdade é, os pais sempre desejam que os filhos se batizem. Nesses dias eu estive num lugar, fui batizar, eu não fui batizar. Eu presenciei o batismo de um jovem, de 17 anos, na verdade um adolescente de 17 anos, e o pai é o seu pastor. E o pai ficou muito eufórico, feliz da vida, claro que fica. Entretanto, a questão de descer as águas é uma decisão do candidato, no caso você. É você quem decide se quer ou não batizar. Nunca, jamais batize porque o seu pai quer, porque a sua mãe quer, porque o pastor quer, porque a igreja quer. O batismo nas águas, ele é pessoal, é uma decisão exclusivamente sua. E eu te perguntei lá no início, se uma pessoa não é batizada nas águas, ela é salva? Ou seja, se uma pessoa ainda não se batizou e ela partir para a eternidade, ela parte salva ou não? Existe um texto que é muito falado, muito dito em nossos cultos, que nos dá uma direção. Eu vou ler aqui para você, Marcos capítulo 16, possivelmente você já sabe qual é, não? Que diz assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Por conta desse versículo, muitas pessoas dizem que quem não é batizado não é salvo. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Por duas razões. Primeiro, porque olha que o texto diz, quem crê e for batizado será salvo. Olha a segunda parte que diz, mas quem não crê será condenado. Não diz quem não for batizado.
Diz quem não crer. A pessoa que não crer, essa será condenada. E tem um outro ponto que às vezes as pessoas podem até dizer o seguinte: mas lá na parte A do versículo diz que precisa crer e ser batizado para ser salvo. Bom, aí nós teremos um grande problema se nós formos levar isso em consideração. Por quê? Porque lembra lá do ladrão da cruz? Olha o que ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. O que Jesus disse para ele? Te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi batizado nas águas? Não, não foi. Ele morreu logo em seguida. Se ele não foi batizado nas águas e ele não foi salvo por conta disso, torna Jesus mentiroso. Olha que situação. Portanto, não. Quem não é batizado nas águas não perde a salvação. Ninguém é salvo por ser batizado ou não, até porque há muitas pessoas, e não são poucas, que são batizadas nas águas e não são salvas. Lembra lá de Mateus 7,12, né? Que diz que, Senhor, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor disse o quê? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Muito provavelmente essas pessoas que dizem isso são pessoas que são batizadas nas águas. Portanto, o batismo nas águas repito, o batismo nas águas não é confirmação de salvação. O batismo nas águas é um ato público que diz que aquela pessoa já é salva. O Espírito Santo no início do ministério de Jesus, isso aqui eu já fui, né? Que é sobre a questão principal aqui da questão do descer as águas. Mas aqui também tem um outro porém sobre descer as águas. Quem não desce as águas, não é batizado nas águas, não quer dizer que essa pessoa perde a salvação, né? A pessoa é salva da mesma forma. Mas não é por isso que a pessoa nunca vai se batizar. Por quê? Porque demonstra que não quer compromisso com a igreja, com o corpo de Cristo, não quer compromisso com Cristo, não quer tornar público que de fato é uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Então, há aqui os dois pontos. Verdade é que a pessoa que não desce as águas não perde a salvação por isso, mas por outro lado também tem aquela questão de que precisa também participar do corpo de Cristo. Então, se você está pronto, se você vê que verdadeiramente você sente o desejo ardente no seu coração de descer as águas, fale com o seu pastor e desça as águas. Mas jamais vai por conta de pressão de pastor, de pai, mãe, seja quem for. Aí de maneira nenhuma. Capacitando para o exercício do ministério. Em relação aos sinais que Jesus manifestava, ele nos dá uma grande lição de humildade ao reconhecer que o Espírito Santo o havia ungido para isso. Olha que interessante, né? O Senhor Jesus, ele atribuiu ao Espírito Santo a questão dele fazer as coisas, né? Fazer milagres, curas e maravilhas. Por quê? Porque o Espírito Santo também é Deus. Então não é o Espírito Santo que nos guia? Então também guiou o Senhor. Quando nós fazemos algo para o Senhor, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quando você vai orar por alguém, por exemplo, é o Espírito Santo que te guia. É o Espírito Santo que te leva para aquele hospital, para o presídio, né, para orar por alguém, ou para a casa de alguém, ou na rua, ou na praça, independente. É o Espírito que te leva a fazer aquilo. Nós não fazemos de nós mesmos. Então o Espírito, ele nos leva. Então o que nós devemos fazer? Dar a honra ao Senhor. Eu estou aqui pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que me leva, é o Espírito Santo quem me traz. É através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que atua no nosso meio, é o Espírito Santo que nos dá a palavra de cura, de libertação, de milagre. É o Espírito Santo quem faz a obra, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz lá João 16:8. Então, nós também, da mesma forma que Cristo colocou o Espírito Santo como o principal, a principal pessoa, né, a fazer os milagres, sabemos que o Senhor Jesus, ele verdadeiramente fazia porque é o Filho de Deus, mas nós também devemos, da mesma forma que Jesus foi humilde de reconhecer que é o Espírito Santo, nós também devemos fazer igual. Até porque muitas pessoas hoje agem na igreja, faz isso ou faz aquilo, e bate no peito dizendo, se não sou eu que faço isso, as coisas não funcionam. Não é por aí o negócio, não. Nós somos servos do Senhor. Toda honra, glória, louvor e adoração nós devemos a Ele.
É o Senhor quem nos capacita, é o Espírito Santo quem nos guia. Então, nós somos servos do Senhor, somos canais de bênçãos para as pessoas, porque o Senhor nos usa segundo a sua vontade. Nós não fazemos de nós mesmos, ou seja, nós não temos poder nenhum para curar um enfermo, por exemplo, se pelo Espírito Santo não nos for concedido. Então não tem essa questão de que eu preguei hoje e eu preguei muito porque eu estudei muito. Não, é o Espírito Santo quem te dá a palavra. Quando nós fazemos algo é pelo Espírito, precisamos fazer pelo Espírito e somente pelo Espírito que nós conseguimos fazer. Capacitando para concluir o plano divino. O mesmo Espírito que guiou Jesus ao deserto esteve presente com ele durante o seu momento de angústia no Getsêmani. Foi com o revestimento do Espírito que o Senhor teve condições de sofrer injustiças, ironia, traição, chicotadas, palavras acusadoras e humilhações horríveis por amor aos pecadores. É muito interessante essa passagem de Mateus capítulo 4, que fala sobre a questão do Espírito Santo levar o Senhor Jesus pelo Espírito para o deserto. O Espírito Santo podia levar Jesus para qualquer lugar, mas ele levou para onde? Para o deserto. Para quê? Para que nós venhamos compreender que muitas vezes você que está pensando em se batizar, geralmente, quando nós nos batizamos, descemos as águas, sempre virá um deserto em seguida. Para quê? Para colocar a nossa fé em ação, ver que realmente nós estamos fazendo algo para a glória do nome do Senhor, que nós venhamos compreender que da mesma forma que o Espírito levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto, nós também seremos tentados pelo diabo no deserto também, logo depois de ser batizado. Então nós devemos ter muito cuidado nessa decisão de descer as águas. Não estou dizendo isso para amedrontar você, mas para te alertar. Para depois você não pensar, eu não sabia que era assim. Ora, se aconteceu com Cristo, certamente acontecerá com você. E veja que o Espírito Santo, ele fortaleceu a Cristo pelas questões das injustiças. E isso também, você, por algumas razões, você também padecerá injustiças. As pessoas te acusarão de coisas que você não fez, por exemplo. Você será injustiçado, né, muitas vezes. E o Espírito Santo que vai te capacitar para suportar esses tipos de situações, como por exemplo também a ironia, né? As pessoas falam de uma forma irônica e a pior forma de conversar com alguém é falando com ironias, né? Você nunca vai conseguir convencer ninguém falando por ironia. Você nunca vai conseguir ser ouvido se você falar por ironia. A ironia, ela é horrível, ela é horrível. E tem a questão da traição, por exemplo, quem nunca foi traído, né? Até Jesus foi traído por Judas, né? Que era seu discípulo. Então, o Espírito Santo ele nos fortalece para passar por essas situações adversas. Tem ali as palavras acusadoras, né? Humilhações horríveis, por quê? Por amor aos pecadores. Isso também vai trazer uma outra ideia. Quando você for levar a palavra do Senhor aos presídios, aos hospitais, nas praças públicas, às ruas, saiba que muitas vezes você passará por humilhações por conta disso, justamente porque você quer levar uma palavra de amor ao pecador, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de salvação, e é justamente por isso que você será humilhado. Então você precisa ter maturidade no espírito, sabendo que essas coisas poderão acontecer com você. Sabemos que aqui é no sentido que levou ao Senhor Jesus na cruz do Calvário. É claro, você não vai para a cruz, é verdade, não, mas aqui vai nos dar um parecer sobre tudo que Cristo passou na cruz. Nós também passaremos sobre questões de injustiças, ironias, traição, chicotadas, palavras acusadoras e humilhações horríveis por amor aos pecadores. É claro que não na mesma proporção que Cristo foi, de maneira nenhuma. Isso aqui é só para você ter uma noção de que as coisas vão apertar para você depois que você descer as águas do batismo. Pronto, não está saindo. Então, isso é importante que você tenha noção do que você está fazendo, porque você tomou a grande decisão da sua vida, que foi aceitar Cristo como Salvador. Qual é a segunda decisão? Descer as águas. Descer as águas, eu particularmente demorei um pouco de tempo para descer as águas. Eu demorei um bocado de tempo, fui muito bem instruído e mesmo assim eu demorei bastante tempo. Foi um bocado de tempo. Por quê? Porque eu não achava que eu estava preparado.
Eu ainda tinha algumas coisas que eu precisava cortar. Eu falei, não, isso aqui eu não posso me batizar dessa forma. E até que aconteceu que as coisas se acertaram. Eu fazia esforço, né? Claro que eu fazia o esforço para me batizar, né? E até que eu cheguei à liderança e falei, ó, agora eu estou pronto, pode colocar eu aí que agora eu vou. E estou aí até hoje, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu fiz muito consciente do que eu estava fazendo. Eu lembro que eu passei uma prova, um aperto. Lembra da questão do deserto? Eu passei um deserto um dia antes de me batizar, eu passei por uma situação muito delicada, muito difícil, mas o Senhor me deu vitória. E logo em seguida que eu batizei, eu passei também por uma grande provação. E também o Senhor me deu vitória. E por que o Senhor me deu vitória antes e depois de descer as águas? Porque eu estava firme na presença do Senhor. E você precisa fazer o mesmo, continuar firme na presença do Senhor. Conclusão. O projeto de Deus em resgatar o homem de seu pecado mortal foi desempenhado integralmente pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Colaboraram ativamente para que tudo ocorresse de acordo com a sabedoria de Deus em relação ao nascimento. Ministério, morte e ressurreição de Jesus. O Espírito Santo foi extremamente relevante, capacitando-o em todos esses momentos. Sim, o Espírito Santo sempre irá também nos capacitar para aquilo que nós devemos passar. Por todo o processo que nós passaremos, nós devemos ficar sempre na presença santa do Senhor. Hora da revisão. Número 1. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Número 2. O Espírito Santo passou sobre ele em forma corpórea de pomba. Número 3. O Espírito Santo conduziu o mestre ao deserto para ser tentado pelo diabo. Número 4. Foi com o revestimento do Espírito que o Senhor teve condições de sofrer injustiças, ironia, traição, chicotadas, palavras acusadoras e humilhações horríveis por amor aos pecadores. Número 5. O Espírito encheu Jesus de amor e misericórdia pela humanidade quando ele levado à cruz para consumar a sua obra redentora. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue observando que de fato o Espírito Santo atuou na vida de Cristo e certamente continuará atuando na tua vida, e que Deus em Cristo continue te fortalecendo. Se porventura você ainda não desceu às águas, fale ao Senhor, converse com Ele e vê se você está pronto para descer às águas. Se ainda não estiver, fique com seu coração guardado e seguro, porque você continuará salvo na pessoa de Cristo, ainda que você não desça às águas, mas você precisa ficar na presença do Senhor, continuar louvando e agradecendo o seu grande e poderoso nome, continuar confiando na palavra do Senhor, ser obediente aos seus pais, aos seus pastores, à palavra do Senhor. Isso vai manter você uma pessoa salva em Cristo. Tenha fé no Senhor, e que é pela fé que nós somos salvos, e não pelas nossas obras. Até porque também obras sem fé é pecado, né? Mas que você continue firme no Senhor, porque de maneira nenhuma você perderá a salvação por causa de você não ser batizado nas águas. Portanto, acalma o seu coração e fique no Senhor, porque quem será condenado é aquele que não crê. E você está crendo no Senhor, então, portanto, você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!